Bem com você? Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi e vamos dando sequência na nossa aula. E na aula passada nós falamos sobre a anamnese, o primeiro atendimento, acolhimento, como criar vínculo com crianças, juvenis, pré-adolescentes, adolescentes, ok? Agora nós vamos falar de adultos. Nós vamos falar de como atender adultos, casais e idosos. Nessa aula aqui, então, nós vamos trabalhar com adultos, casais e idosos. Lá na criança nós trabalhamos o quê? Primeiro nós trabalhamos que quando tem uma criança, você tem que falar com um adulto. Então, a primeira sessão vai ser com o pai, com a mãe ou com algum responsável por aquela criança. Ok? Adolescente também. Então, criança das todas as faixas etárias e até adolescente, você vai ter que falar com os pais primeiro para pegar algumas informações, ok? Essa anamnese seria com os pais. Então, essa seria a anamnese com os pais. Vamos lá. E adulto? Como é que a gente trabalha jovens e adultos? Bom, o jovem é muito tranquilo de você conseguir criar vínculo com ele. Por quê? Por mais que ele esteja perdido, a psicanálise trabalha com livre associação. Então, a primeira sessão é só ouvindo. Você vai só ouvir e vai anotar. Então, você não vai trabalhar necessariamente com um jovem, você não vai trabalhar com perguntas naquele momento. A não ser que ele esteja passando por uma depressão, e você pergunta como que ele está agora, e etc. Tal. Porém, um jovem, a gente já trabalha com a livre associação. Você deixa ele falando e você vai fazendo as suas anotações, porque ali você vai começar a pegar atos falhos, você vai começar a pegar trauma com pai, trauma com mãe, trauma com isso, trauma com aquilo, revoltado com o governo, revoltado com... Deixa falar. Professor, você está me dizendo que o primeiro atendimento em um jovem é eu deixar ele falar? Sim, estou dizendo isso. Você não vai, porque aqui, a não ser que você esteja trabalhando com cognitivo comportamental e qualquer outra área, você vai ter que trabalhar com anotações, você vai ter que trabalhar com gráficos, você vai ter que trabalhar com outro tipo de material, mais denso. Na psicanálise, nós trabalhamos com a livre associação de palavras e pensamentos. Então, a pessoa vai... Você pode até perguntar, você tem sonhado recentemente? Pode perguntar sobre o sonho, sobre alguma coisa. Mas, inicialmente, nós estamos falando do início. Nas outras aulas, nós vamos falar do andamento do atendimento. Nós estamos falando do início, o primeiro atendimento aqui, o acolhimento com esse paciente. Então, o jovem, ele vai falar de um monte de coisa. Vai falar da faculdade, se ele estiver na faculdade, vai falar do ensino médio, se ele está no ensino médio, vai falar de um monte de coisa, você vai deixar ele livre. Deixa ele livre para falar. Mas você vai anotando aquilo que você acha interessante para ele. Ele falou um negócio aqui que não tem a ver com o que ele falou, porque você vai ver que ele fala e desfala. Você já vai perceber, se está procurando atendimento é porque tem alguma coisa desconexa nele. Ou algum transtorno, está passando por algum problema. Então, ali você vai achar a anomalia naquilo que ele está falando, porque daqui a pouco ele vai ser incongruente. Daqui a pouco ele mesmo vai contradizer o que ele está falando. Aí é onde você entra. Não na primeira consulta. A primeira consulta é só ouvir mesmo. Nossa, tal, que legal. Entra, é igual espelhamento, entra na conversa dele, não questione nada. Entra. Deixa ele falar, deixa ele contar as histórias, deixa ele fazer as coisas. Mas tudo anotado. Por quê? Porque vai chegar um momento de você falar e de você fazer pergunta. Peraí, isso aqui, como é que foi isso aqui? Me conta isso aqui direito e tal. Aí você vai conseguir... Mas aqui nós vamos falar já na próxima aula, tá? Do andamento. Porque eu estou falando aqui só do primeiro atendimento, de como você começa um atendimento.
Porque esse é o problema de muitos profissionais que terminam o curso, fica perdido, sem saber o que fazer com o paciente. O que eu vou gritar? Ele sentou na minha frente, eu vou fazer o quê? Primeiro ele vai cumprimentar, falar quem você é. Falar, você conhece a minha abordagem? Olha, eu sou fulano de tal, tá? Eu sou doutor porque eu tenho doutorado. Agora, tem pessoas, existe, né, essa propriedade de chamar de doutor, psicólogo, médico, dentista, engenheiro, advogado. Então já existe já existe todo um histórico na sociedade de chamar essas pessoas de doutor. Se a pessoa te chamar de doutor, não vai se importar e não precisa dizer, eu não sou doutor, eu só sou psicanalista. Não, você não vai falar nada disso. Você vai falar, eu não sou doutor, eu só sou psicólogo. Não. A primeira coisa que você precisa ter com esse seu paciente é a empatia. É a empatia que você precisa adquirir com esse seu paciente, com esse seu analisando. Então a empatia é o ponto mais importante do seu atendimento. Ok? Então você vai conquistar essa pessoa, começar a buscar vínculo com essa pessoa, deixando ela falar. Anotando e pontuando alguma situação ali que você vê que já precisa de alguma situação. Falando, tá, isso aqui mesmo, eu entendi direito, deixa eu entender melhor. Uma coisa que você faz muito com o paciente para fazer ele falar mais, peraí, deixa eu entender esse assunto aqui um pouquinho melhor, você me explica mais sobre isso aqui, como é que é isso aqui, tal. Aí ele vai te contar e daqui a pouco ele vai aprofundando. Ok? Esse é o jovem. Tanto rapaz quanto moça, tanto faz. Tá, os casados, solteiros, adultos, divorciados, enfim. Eu tô falando já os adultos, não os jovens, mas os adultos. São mais difíceis o homem é mais difícil de falar. A mulher fala mais. Ela fala que não tem nada para falar, passa 2 horas falando depois. Depois que desata, ela vai falar até o que não precisa. Mas o homem tem mais dificuldade para falar e quando ele falar, ele vai falar de alguém. Ele nunca vai falar dele. E aí você já vai perceber que a pessoa tem, sim, uma anomalia. Vai perceber, sim, que a pessoa tem uma dificuldade. Por quê? Porque não está falando dele. Vai falar, porque meu pai isso, porque não sei quem, porque a minha ex-mulher, ou estão casados e não estão bem, e vai falar, porque a minha esposa faz assim, porque não sei quem fez isso, papapá. E aí é um monte de coisas, um monte de situações, tá? Que você vai ver essa pessoa te colocando ali, tô falando do adulto. Então, não tem problema. Na primeira consulta você vai só ouvir e escrever. Vai ouvir e escrever. Se você não conseguir guardar o que você ouviu para escrever depois, que às vezes é falta de educação, você ficar escrevendo na frente do paciente, ele acha que você não está prestando atenção. Se você conseguir segurar e depois que você terminar o atendimento você escrever, se você não conseguir, escreve ali, pelo menos que seja um ponto daquilo que ela falou para você, depois da continuidade, para você saber o que você está fazendo, porque depois na próxima consulta vai fazer o quê? Você tem que pegar a continuidade daquele atendimento. Então, é primordial que você tenha. Teve um tempo que eu tinha caderno, eu usava um caderno para os meus pacientes, porque ela não perdia, né? É mais fácil você ter um caderno em que você vai anotando as coisas. Deixa lá uma quantidade de páginas entre um paciente e outro, coloca um clipe. Então eu tinha um caderno grande e ia fazendo isso, de capa dura, e eu ia entre um paciente e outro colocando o clipe e ia, por quê? Para quando eu chegar eu ter ali. Porque se você pega o prontuário, uma folha solta, na próxima consulta, na próxima sessão, você não vai saber. Dá para lembrar porque você vai perceber que você tem uma memória incrível, que você vai conseguir achar o gatilho ali, a âncora para entrar no assunto. É só você lembrar lá do começo da consulta, da primeira você já entra, mas é melhor você ter isso no papel. É bom não confiar muito na sua memória. Tenha isso no papel para que você tenha certeza que foi tratado aquele assunto e que você possa falar, pois é, a gente viu isso e tal, vamos continuar daqui, tal. Ok? Então essa é a primeira consulta. Então, casados, adultos, vão trabalhar mais ou menos dessa forma também. O idoso, como você trabalha com idoso? Gente, idoso,
para quem tivesse interesse de trabalhar com idoso, o idoso vai chegar lá te contando uma história lá da juventude dele. Quando casou, quando aconteceu isso, foi expulso de casa, não sei o quê, papapi, lá na roça, não sei aonde, bababá, 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 vai contar toda a história de vida. Tá? O idoso vai contar toda a história de vida dele. Na próxima sessão, o que vai acontecer? Ele vai repetir tudo de novo. E na terceira sessão ele vai repetir tudo de novo. E qual que é o problema disso? Você sabe por que um idoso vai para um consultório psicológico? Por que o idoso faz terapia? Por que o idoso vai para o psiquiatra? Porque os filhos não têm paciência de ouvir aquela repetição que eles fazem. Pai, você já falou isso? Ele já fica nervoso. Ah, não, você repetiu isso aí 100 vezes. Toda vez que conversa e toca nesse assunto. Então os filhos que estão ali próximos, ou talvez a esposa ou o marido, quem convive mais com aquele idoso ali, não tem paciência de ficar ouvindo as mesmas histórias todas as vezes. O que você vai fazer com o idoso, então, se ele repete as histórias? Isso aqui é interessante, esse conhecimento, esse entendimento que eu estou passando para vocês. Primeiro, você vai respeitar o fato de ele repetir histórias. Mas para que as histórias fiquem interessantes, vai pedindo mais detalhes, porque você vai identificar traumas, você vai identificar memórias de dor, memórias angustiosas que ele viveu lá, por isso que ele não sai de lá. Então, quando uma pessoa repete muito aquilo que ela está falando, é que é um disco furado. E por isso que a terapia vem. Por quê? Porque a gente precisa tirar o arranhado daquele disco para a música continuar. Doutor, você está falando para mim que a pessoa que repete as coisas é porque ela está na memória dela, ela está com o disco furado bem em cima de onde ficou o trauma? Sim, ela não saiu de lá. Ela continua lá. Essa pessoa continua no trauma dela, continua na dor dela, continua ali no abuso, ou continua na separação. Eu atendi uma idosa há muito tempo e todas as vezes ela fala que ela foi deixada pelo marido. Foi deixada com 12 filhos, não sei, uma quantidade enorme de filhos. E toda vez ela conta aquela mesma história. Ela conta aquela história que o marido deixou, que o marido foi, que o marido ficou com outra, e etc. e tal. Aí depois de muitos anos, e a preocupação que ela tinha, porque ele também tinha ficado idoso e ele adoeceu, estava acamado, e ela contava essa história toda. Nossa, mas ele assim, não sei o quê, mas ele está lá na casa com a outra mulher, já tem outros filhos, já tem outra família, que não sei o quê. E sempre preocupada ali com aquele ex-marido, porque foi a pessoa que ela amou, não teve mais ninguém. Eu estou contando um exemplo, tá? Amou, não teve mais ninguém, e o assunto dela era só aquele. Só que os filhos não tinham mais paciência de ouvir aquelas histórias repetidas. Então a gente vai trabalhando, não, mas tudo bem, tal, e aí a gente vai trabalhando em cima do trauma da pessoa, que você já aprendeu isso lá, nas fases, você aprendeu nas anomalias psíquicas, então você vai colocar o bálsamo na dor dessa pessoa, através do seu conhecimento, através de muita coisa que você vai tendo também, os insights vão surgindo durante o atendimento, isso vai acontecer demais com você. Isso acontece o tempo todo se você estiver aberto, né? Se você estiver aberto para isso, você vai pegando esses insights e vai trabalhando ali com o seu paciente, você vai perceber que cada paciente você vai trabalhar com insights diferentes. Ou você pode usar um gancho que você teve com outro paciente, você usa aquele mesmo gancho daquele, porque o assunto é mais ou menos... Gente, nós precisamos identificar padrões. Quando você percebe um padrão, você vai conseguir, você vai trabalhar dentro daquele padrão, você vai trabalhar o mesmo método. Então, padrões diferentes, métodos diferentes. Mas você vai perceber que vários pacientes têm o mesmo padrão. Olha, aqui a Dona Maria tem o mesmo padrão da Joaquina. Olha, o José tem o mesmo padrão do João. Ah, o Pedro tem o mesmo padrão do Antônio. Então, o que você vai fazer? Você vai identificando padrões de comportamento, padrões de fala, padrões de reações, padrões de sentimentos, padrões de dores,
que tem umas coisas que fala, gente, mas essa história parece que é a mesma que o outro me contou, talvez a história pode ser até parecida com a sua própria história. E de repente você está vendo ali que existe um padrão que foi estabelecido e você vai trabalhar em cima daquele padrão, dentro do que muitas vezes o padrão que hoje você está atendendo hoje é o padrão de um paciente que você atendeu 10 anos atrás, e isso te vem como uma luz. É muito interessante isso, porque isso te vem como uma luz, você pega aquele padrão e usa o que você já usou no outro padrão, porque funciona dentro do mesmo padrão. Agora, você pegar o mesma ferramenta e usar em 3, 4 padrões diferentes, não vai funcionar. Você vai perceber que o que você está fazendo com esse paciente aqui não vai funcionar com o outro, você está fazendo com o outro, não vai funcionar com o outro, porque eles são de padrões diferentes. Agora, quantos pacientes são de padrões iguais ou parecidos, você pode usar métodos, os mesmos métodos que vai funcionar dentro dos mesmos padrões. Ok? Então, nessa aula nós falamos sobre a anamnese dos jovens, adultos e os idosos. E muito obrigado por você estar até aqui, continue conosco, porque a nossa próxima aula vamos falar do desenvolvimento e o tratamento que você vai usar com o seu paciente. Tchau, tchau, um abraço.